Então vamos lá, alunos do 8º ano. Então nós vamos concluir o assunto da aula passada. Nós temos apenas 2 páginas para nós concluirmos. É a página 183 e a página 184. 183 e 184. A 183 começa com este nome aqui, Activities. Então abra seu livro aí. Então vamos lá. Primeiro quesito, nós temos match the two sentences. Associe as 2 frases. Nós temos uma coluna com letras de um lado e a outra coluna para você colocar as letras no lugar certo. Então eu tenho várias frases aqui, você vai associar com estas aqui. Então eu dei apenas um exemplo para você poder fazer as outras. Lembra do zero conditional, que nós estamos estudando a condicional zero. Então eu tenho aqui, ó. When you met a friend, say hello. When you met a friend, say hello. Quando você encontrar um amigo, diga olá. Então, uma frase vai completar a outra. Lembrando que tem frases com if aqui, ó. If you come to New York, se você vier para Nova York, qual é a frase que vai completar aqui? Então, você presta atenção e associa esta frase se com outra frase no outro lado. É bem fácil. If you come to New York, se você vier para Nova York, visit me. Já respondi mais uma. I'll show you the city. Me visite, eu vou te mostrar a cidade. E aí você faz os demais. Segundo quesito, complete estas frases. Então aqui é pessoal a resposta. Então são zero conditional, condicional zero. Então, se uma coisa acontece, outra pode acontecer. Então, eu dei um exemplo aqui, ó. If you love me, do it for me. If you love me, do it for me. Se você me ama, faça isso por mim. Então, você vai completar as frases aqui com respostas pessoais, né? Algo bem pessoal. Você responde de acordo com o seu conhecimento, tá? Então, preencha e complete essas frases aqui. O exemplo eu já dei aqui, a resposta é pessoal. O terceiro quesito, você vai completar essas frases usando as palavras ing e ed. Lembra que nós falamos sobre ing e ed? São verbos, nós podemos com ing e ed transformar verbos em adjetivos. Lembra disso? Então, você vai fazer o seguinte aqui. Se você não lembra, você vai voltar à aula passada e a minha explicação sobre o uso do ing e o ed para formar adjetivos. Verbos transformados em adjetivos. Então, em cada letra, entre parênteses, tem um verbo. Interest, bore, excite. Então, tem verbos aqui, tá? Depress, confuse, são verbos. Você vai transformar esse verbo em adjetivo, ou acrescentando ing, ou acrescentando ed. Lembrando, se o verbo terminar já em e, não precisa colocar ed, só colocar o d, se terminar em e. Se terminar em e e você for acrescentar ing, você tira o e acrescenta ing, ok? Então, eu dei um exemplo aqui. O verbo aqui, ó, bore, eu transformei num adjetivo. I'm so bored. Let's do something. I'm so bored. Let's do something. Eu estou muito entediado. Vamos fazer alguma coisa. Então, eu transformei um verbo, bore, que é o verbo entediar, e acrescentei ed para formar um adjetivo. I'm so bored. Let's do something. Eu estou muito entediado. Vamos fazer alguma coisa. Então, você vai transformar esses verbos que estão entre parênteses em adjetivos, ou colocando ing ou ed, conforme eu expliquei na aula passada. Inclusive, tem uma tabela bem grande que eu preenchi, onde você pode usar ing ou ed nos verbos. E agora você tem uma atividade aqui, outra atividade, a quarta, né? Suponha que um amigo postou este comentário em uma rede social, em uma mídia social. Oh, I hate science. I think it's so boring. Oh, eu odeio ciência. Eu acho que é muito chato.
There is nothing interesting about it. Não há nada interessante sobre isso. I don't understand it at all. Eu não compreendo de forma alguma. Então você vai escrever um comentário sobre essa postagem de seu amigo, dando sua opinião sobre ciência. Então você começa a opinião assim: I think science is. Eu acho que ciência é. E aí você dá a sua opinião sobre ciência. Inclusive você pode usar os adjetivos para você falar sobre o que você acha sobre ciências. Tá? Interesting, interessante. Wonderful, maravilhoso. Incredible, incrível. Você cria aí a sua opinião sobre a ciência. Amazing, né? Surpreendente. Vamos lá. A próxima página, você vai fazer o seguinte. Entre parênteses, você está percebendo que existem verbos, ou na afirmativa, como start, ou na negativa, como not do. Start é o verbo começar, está na afirmativa. Not do, no caso do, é o verbo fazer. O not está mostrando que o verbo está na negativa. Você vai usar esses verbos ou na afirmativa ou na negativa para completar os espaços aqui. Então, eu dei 2 exemplos para você poder fazer o restante, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Lembra do zero conditional, tá? Condicional 0. If you press play, it starts playing. Se você pressionar ou apertar o play, ele vai começar a tocar, né? If you press play, it starts playing. Se você pressionar o play, ele vai começar a tocar. Ok? É uma condicional. Eu usei o verbo start, que está aqui entre parênteses. Outro exemplo aqui, ó. If you aren't satisfied, don't buy it. If you aren't satisfied, don't buy it. Então, aqui eu usei a negativa do verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Não tem not aqui, então é negativa. If you aren't satisfied, se você não estiver satisfeito, don't buy it, não compre isto. Ok? E eu usei a negativa do buy aqui, né? Not buy, don't buy. If you aren't satisfied, don't buy it. Se você não estiver satisfeito, não compre isso. Então, você vai continuar fazendo as outras letras. No segundo quesito, o que você vai fazer? Você vai escolher a resposta correta, a melhor resposta para completar as frases. Então, embaixo nós temos opções. Você vai marcar um X em uma delas e você vai escrever a opção que você marcou aqui em cima. Exemplo aqui, ó. Chocolate melts when you heat it. Chocolate melts when you heat it. Chocolate derrete quando você o aquece. Então, das 3 opções que está aqui, eu escolhi melts para completar a frase. Letra C, eu tenho when I smell ou when smell. Qual o correto? É o do meio, marca um X, when I smell. When I smell pizza, I always want a piece. When I smell pizza, I always want a piece. Quando eu cheiro pizza, eu sinto o cheiro de pizza, eu sempre quero um pedaço. Então, lembra sempre da zero conditional. No terceiro quesito, praticamente parecido com o primeiro quesito. Aliás, parecido com, deixa eu ver qual foi o quesito 3 desta página aqui, da página anterior, página 183. Parecido, né? Por quê? Porque você vai fazer o seguinte. Eu coloquei exemplos aqui. Você vai pegar o verbo que está entre parênteses e você vai acrescentar ed e ing nele. Ed e ing. Vai ter momento que você vai acrescentar ed e tem momentos que você vai acrescentar ing para que a frase faça sentido. Eu dei 2 exemplos, letra A e letra D. Vamos lá, letra A ficou como? I am, o verbo aqui, ó, amaze. I am amazed because something is amazing. Eu usei o verbo amaze e coloquei ed no primeiro exemplo e ing no segundo. I am amazed because something is amazing. Eu estou... Que verbo é amaze? Que adjetivo é amazed? Surpreso, né?
Eu estou surpreso. I am surprised. Não. I am amazed because something is amazing. Eu estou surpreso porque alguma coisa é surpreendente. Então, eu usei o verbo e transformei em dois adjetivos. Um com ed, outro com ing. Repetindo só a tradução aqui, ó. I am amazed. Eu estou surpreso because something is amazing. Porque alguma coisa é surpreendente. A letra D. Don't be annoyed. I know the situation is annoying, but relax. Don't be annoyed. I know the situation is annoying, but relax. Eu usei o verbo annoy para transformar em dois adjetivos, um com ed, outro com ing. Não fique irritado. Eu sei que a situação é irritante, mas relaxe. Ok? Então é bem fácil. Você tem aquela tabela lá para você se basear. E o último quesito que você vai fazer: escolher a melhor palavra para completar as frases. Então eu tenho aqui, ó, palavras em negritos. Eu escolhi as melhores palavras para fazer sentido a frase. Preste atenção. Então tem várias palavras em negrito. Você vai escolher as que realmente vai fazer sentido na frase. If I don't listen, se eu não escutar. If I don't listen to music every day, se eu não escutar música todos os dias. I get bored, eu fico entediado. I really like music, eu realmente gosto de música. I think it is both exciting and relaxing, eu acho que é tanto empolgante quanto relaxante. And it helps me live better. And it helps me live better. Então, eu escolhi as palavras para fazer sentido. Se eu não escutar música, if I don't listen, I get bored. Eu fico entediado. E aqui, I think it is both. Eu acho que ela é tanto exciting, empolgante, quanto relaxing, relaxante. Então, você vai escolher as palavras corretas em cada letra para fazer sentido a frase. Ok? Então, nós encerramos por aqui. Semana que vem, nós continuaremos as aulas de inglês com um novo assunto. Provavelmente vai ser ao vivo. Até lá. Bye!